Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Crypto Club. Hoje a gente tem algo estranho acontecendo nos mercados, tá? Quase US$ 1 trilhão evaporou em 4 horas, o petróleo está pressionado e a guerra está se expandindo. E mesmo assim, o Bitcoin, como eu estou mostrando aqui no gráfico para vocês, continua na ascensão dele aí no gráfico macro. Isso, pessoal, não é um padrão histórico, tá? Isso é um comportamento normal de risco. Então a pergunta aqui é simples: estamos no início de um bull run ou estamos no meio de uma armadilha de liquidez? Hoje a gente vai conectar guerra, petróleo, Fed, liquidez e o que isso realmente significa no seu trade, tá bom? Se você quer entender um pouco o que está por trás do movimento, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente não reage à manchete, a gente reage à estrutura. E vamos lá, vamos dar já uma olhada aqui nesse cenário macro, na agenda do Fed dessa semana, né? Segunda-feira a gente tem injeção de liquidez do Fed de 6,72 bilhões de dólares. Terça-feira a gente tem o discurso do Fed, né, do presidente Jerome Powell. E quarta-feira, decisão de juros. Quinta-feira, decisão de juros do Japão. E sexta-feira, relatório do S&P 500. Isso não é pouca coisa, tá, pessoal? Isso é uma semana inteira de gatilhos macro. Esses 6,72 bilhões de dólares de injeção, liquidez é combustível, você sabe muito bem. E quando a liquidez entra, os ativos de risco respiram. Mas atenção a isso aqui agora, porque liquidez pontual é uma mudança estrutural. Então a decisão de juros é um verdadeiro evento também. Se o Fed sinaliza corte, o mercado dispara. Se ele mantém postura hawkish, né, aquela postura dizendo que não vai aumentar porra nenhuma, que precisa de ver dados, que é o que ele faz geralmente, pode virar uma armadilha. E o Banco do Japão também pode decidir os juros, né? Então, se o Japão é um gigante no sistema financeiro global, qualquer ajuste lá mexe com o fluxo internacional. E na sexta-feira, relatório do S&P, semana fecha com chave de ouro. Se vier forte, confirma a narrativa bullish. Se vier fraco, liquidez pode virar realização. Semana bullish será? Possivelmente, é o que a gente está pensando aqui do Crypto Club, mas semanas macros intensas criam volatilidade, não geram tendência. A gente tem que ficar atento a isso também. Bull Run não começa com tweet, pessoal, ele começa com estrutura. Então a pergunta é: estamos diante do início de ciclo ou é um rally de liquidez antes da decisão? Vamos analisar o que o mercado realmente está mostrando. Mas antes, deixa um comentário aqui do que vocês acham. Os futuros americanos abrem em 7 horas, tá? Mais ou menos. E o mercado ainda não reagiu a uma série de eventos críticos. Isso significa uma coisa: o ajuste pode vir de uma vez. O que aconteceu enquanto, né, o mercado estava fechado? Ataques americanos na ilha de Karg, pedido global de Trump para abrir militarmente o Estreito de Hormuz, guerra que agora pode durar semanas. 6 dias atrás, o discurso era que a guerra estava praticamente concluída, e hoje, provavelmente vai durar 2 semanas. Mesmo com a preparação da Marinha Americana, o tráfego no Estreito de Hormuz continua praticamente zero. Isso significa que o problema não foi resolvido. A energia ainda está sob risco. O governo americano tem mais ou menos 7 horas para acalmar o mercado, porque se o petróleo reabrir acima de $100, o CPI vai sentir, o Fed vai sentir e os futuros também vão sentir. O mercado, pessoal, não gosta de incerteza, ele odeia a guerra prolongada. Então prepare-se para a turbulência. Ou o mercado precifica a resolução, ou ele precifica escalada. Não existe um meio termo na abertura. E quando a abertura for definida, vamos ver quem está certo, os que compraram com medo ou os que venderam no risco. E isso aqui é muito estranho também, ó, pessoal. Vou colocar um... Desde o início da guerra do Irã, 2,4 trilhões evaporaram do mercado americano. 2,5 trilhões sumiram de ouro e de prata. E o Bitcoin sobe 12%. O mercado crítico adicionou 240 bilhões. E isso não é um comportamento normal de risco. Historicamente, em momento de guerra, ações caem, ouro sobe e o Bitcoin sofre. Porque o dinheiro foge para a proteção tradicional. Mas agora o ouro cai, ações caem e o Bitcoin está subindo. E o que é que isso pode significar? Existem 3 possibilidades. A primeira é que o mercado está vendo o Bitcoin como um hedge. O Bitcoin pode estar começando a ser tratado como uma reserva alternativa. Se a confiança em um sistema tradicional diminui, o capital busca algo fora dele. A rotação também para a liquidez pode ser importante, que é o segundo ponto, a segunda possibilidade. Talvez não seja proteção, talvez seja a rotação. Se o ouro for vendido,
para onde é que foi parte desse capital? E a terceira, short squeeze estrutural. O Bitcoin vinha pressionando, sentindo que esse sentimento estava fraco. Se a guerra não derruba, shorts começam a fechar. Então a gente tem essas três possibilidades aí. Mas atenção, tá? Quando algo se comporta diferente do histórico, ou é início de uma mudança estrutural ou é uma armadilha. E o mercado não quebra padrão por acaso. Então a pergunta não é só o Bitcoin está forte. A pergunta é: essa força é estrutural ou é fluxo temporário? Depois do bloco de guerra mais petróleo, vamos cair agora para o sentimento. Já deixa o seu like, porque agora a gente vai ver a parte que realmente paga. Onde está a liquidez? Quem é que está sendo caçado? Vamos olhar o Liquidation Heatmap. Esse aqui é o Liquidation Heatmap das últimas 24 horas. Se você observar, mais de 121 milhões de dólares foram liquidados. Significa um dia muito tranquilo para a cripto, tá? Mas o mais interessante aqui é que você não vê uma ordem. Tem muitos shorts sendo liquidados agora. Mas se você ver, também tem alguns longs que foram liquidados no dia, né? Mas é a equipe do short que está perdendo hoje. Finalmente, depois de um bom tempo. Vamos dar uma olhada também agora na carta térmica para a gente entender mais ou menos isso, onde é que está acontecendo, tá? Vamos ver. Quando longs são liquidados, o mercado varre stops abaixo. É caça de liquidez. Isso normalmente acontece em dois cenários: continuação de queda ou limpeza antes de reversão. Vamos dar uma olhada aqui na carta térmica. Aqui a gente vê uma concentração forte entre 71, 75 e 70 mil. Zonas amarelas indicam alavancagem acumulada. Isso é imã, pessoal. Existe ainda muita liquidez abaixo do preço atual. Se o mercado quiser buscar mais combustível, ele pode descer para capturar esses stops. O que você não pode fazer é entrar no meio do range. Ou você se antecipa à liquidez, ou você espera a confirmação após a varredura. O mercado não sobe ou cai por vontade. Ele se move onde o dinheiro está fácil, pessoal. E se os longs foram liquidados, ou estamos limpando o caminho para a alta, ou abrindo espaço para a continuação. E é aqui que o gráfico precisa confirmar. Vamos dar uma olhada aqui para o gráfico e ver o que está acontecendo. Esse é o gráfico diário, tá? A gente vê que o Bitcoin tem essa queda nítida, né? E já deixou para a gente claro que é bear market, mas sempre depois de uma forte queda, a gente tem um período de lateralização, no qual a gente tem sempre um ponto de clímax, né? Para a continuidade da alta queda. Então a gente ainda está na segunda pernada de queda para mim, né? Com uma continuação, dá para ver aqui fácil. E a gente está sentindo, eu estou sentindo agora que o preço no gráfico diário está querendo ir buscar essa linha aqui, 0,5 de Fibonacci, que está a 78.910. Depois vocês dão um pause aqui e vão olhar direitinho aqui o ponto que eu coloquei. Exatamente aqui, ó, 78.910, certo? Então, eu estou apostando pelo menos numa alta aí de 8, mais 8, 9%, certo? Seria interessante, vai dar uma aliviada, vai criar mais liquidez abaixo para o pessoal, para os longs, para depois liquidar essa galera. Então é isso que eu estou enxergando aqui no gráfico diário, tá? E agora eu vou pular direto para o gráfico de 1 hora para mostrar o trade que eu tô. Eu estou enxergando um trade de short, tá? Por quê? Porque ele bateu nesse ponto aqui 0,5, tá bom? De Fibonacci, que é a 72,051, que é uma antiga resistência. Você vê que quando ele passa aqui, o preço não tende a ficar por muito tempo, né? Ele volta e ele está batendo nesse ponto. Se for continuidade de short, eu acho que esse é o momento chave para a gente tentar entrar numa operação de short nesse ponto aqui. Vou deixar para vocês depois, vocês dão um pause. Eu não vou aceitar acima de 0,618 de Fibonacci, que é 72.477, e eu estou pensando em vir com ele até aqui, para nessa faixa de grande liquidez. Você vê que a gente tem nessas faixas azuis aqui, que são order blocks. A gente tem o primeiro order block aqui, é 71.396, e o resto aqui é 70, 112, chegando também até 69, que outrora foi uma resistência, mas que hoje, com a VWAP da semana passada, está dando esse suporte. Então eu estou enxergando mais ou menos um trade aqui, ó. Vou até não forçar muito, ficar ele conservador, com um risco recompensa de 4,16, tá? Um trade curto, um trade turbo, tá? Porque eu ainda acho que esse preço pode ir para cima, mas como eu mostrei para vocês aqui no Liquidation Heatmap,
eu acho que essa faixa vai ser liquidada antes de alguma coisa acontecer de real. Mas eu não tenho uma bola de cristal para prever, eu só, na verdade, reajo ao que o mercado está me mostrando no presente momento. Então, eu estou reagindo na operação de short. Sendo que eu fechei esse meu short, né, que eu vim nesse último tempo, aqui é 70,724, foi um short que eu abri na sexta-feira, e se eu não me engano foi automático o fechamento, eu acho que foi na madrugada da sexta para o sábado, eu consegui fazer esse excelente short. Eu até conversei na última live com o Marcelo, ele falou, explicou mais ou menos como é que o preço foi rejeitado nesse ponto, enfim. Mas agora a história mudou, a história está mais voltando e favorecendo os bulls nesse exato momento. O volume não apareceu, tá? Aqui no de 1 hora. Já no 15 minutos, a gente consegue enxergar um volume amarelo. Então, quando o volume aparece, vocês conhecem muito bem, que assistem nosso canal, é um possível zona de travamento. Então, não tem nada confirmado. Vamos observar o que vai acontecer. É isso aí, pessoal, que eu tenho para vocês por hoje. Eu acredito que vocês tenham entendido. Não esquece de dar um pause para dar uma olhadinha nos preços, nos pontos que eu coloquei. Até vou fazer isso aqui direitinho. Mas é isso aí, beleza? Um abraço a todos e até amanhã.